Olá, pessoal. Deixa outra. Guardar o pessoal. Olá, ele. Hoje nossa aula é sobre educação digital. Bom, acho que é um assunto aí que todo mundo já tá, né, tendo que conviver com isso, mas é bacana aí a gente falar sobre isso, né, ver qual que é a tendência. Guardar só o pessoal entrar. Bom, pessoal, a educação, ela tem mudado bastante, né? A gente sabe aí que realmente o ensino tá tendo que se moldar. Eu vou deixar sem filtro mesmo, que tá mais atrapalhando do que... Bom, então a gente tá tendo que se adaptar tanto para estudar quanto para ensinar, né? Quem trabalha aí já com educação. Então, hoje a gente vai falar sobre isso, né? E sobre quais as tendências aí para o futuro. Olá, Júlio, seja bem-vindo. Anderson, sejam bem-vindos. Fê. Bom, então vamos lá, né? Qual será o futuro da educação? Bom, a ONU, ela aponta que a gente tá aí diante de uma oportunidade geracional de redesenhar a maneira como a gente estuda e como a gente aprende, né? Para quem acompanha já o canal sabe que volta e meia eu falo sobre isso porque realmente é o que eu acredito, especialmente quando a gente pensa na forma, na maneira, né, de aprender sobre vinhos, que a gente sabe que a nossa escola de formação nacional. Olá, pessoal da Aventura, sejam bem-vindos. A nossa escola de formação nacional é uma formação convencional, né? Não pensa muito fora da caixa, não é nada muito inovador. Então, realmente, volta e meia eu bato nessa tecla, que eu acho que a gente tem que aproveitar, né, para estar realmente redesenhando, reinventando a nossa forma, né, de aprender e de ensinar também. Olá, João, seja bem-vindo. Bom, então, né, pessoal, aproveitar a oportunidade, porque é um momento, né, assim, que a gente foi obrigado a dar uma desacelerada, né, não, meio contrariados, mas tivemos aí, temos que aproveitar essa oportunidade, então, né, porque é uma desacelerada que também é um momento favorável para a gente parar para refletir, né, e fazer acontecer também, porque muitas vezes a gente estava ali vivendo, né, no fluxo e não ia dar tempo de repente pensar fora da caixa, de reinventar, de fazer algo diferente, e agora então a gente está tendo essa oportunidade. Bom, pode parecer um pouco exagero, né, que a gente está na nova era da educação, mas não é exagero, né, pessoal? A gente já sabe, para quem tem criança em casa, né, eu não tenho, né, mas assim, eu tenho minha irmãzinha que eu posso ver, acompanhar, né, um pouquinho, que ela mora aqui na cidade vizinha, volta e meia, eu tô presente e tô acompanhando aí essa jornada dela, né, de homeschooling, né, mas não é bem homeschooling, né, a minha irmã também tem uma outra irmã que já tá ali pré-vestibular também, né? Já é uma outra realidade. Então, como que estão tendo que se adaptar, né? Estudando em casa. Hoje eu já não estudo mais, mas então já partilho, né? Hoje eu já tô no lugar ali, né? No outro lado, né? Tô como educadora. Então também... Tô tendo que aprender a usar as ferramentas, né, as plataformas que eu não tinha domínio nenhum, a criar aulas mais interativas, né, mais atrativas, tudo isso, né? Só que eu acho assim, eu acho que isso já seria algo que iria acontecer naturalmente. Então, por isso que eu acho que não é um exagero pensar assim, não é algo revolucionário, porque assim, ia acontecer, só o processo foi acelerado.
né? Então, a gente tem que, mesmo se não acontecesse isso, eu acho que já estava na hora de rever, né, os formatos de aulas, por exemplo. A gente sabe, eu, né, pelo menos decidi trabalhar com educação porque eu tive muitos professores aí que, né, estavam na zona de conforto e já, né, não queriam evoluir, então davam aquela mesma aula já há 20, 30 anos, né, a gente sabe que é o que mais tem por aí. Então a gente, como educador, a gente tem que fazer diferente, então mesmo sendo no físico ou no digital, nossas aulas elas têm que ser interessantes e atrativas, né? Então, realmente, a gente tem que interagir, né? Ainda mais com o público mais jovem, se a gente está aí trabalhando com educação, né, para a nova geração, é cada vez mais difícil de prender a atenção. A gente está competindo com muitas coisas ao mesmo tempo. Então, realmente, a gente precisa dominar as ferramentas, né, utilizar os recursos da melhor forma, porque tem muita tecnologia aí à nossa disposição e que realmente, né, é uma aliada, né, facilita muito o nosso trabalho. Então, nada de ficar pensando só, né, no PowerPoint, né, vamos dar aquela evoluída, né, que já passamos dessa fase. Então, através da pandemia, né, através aí da dor que a gente, né, teve muita dor aí durante o processo, né, muita transformação, meio que forçada, mas o que acontece? O ser humano, ele nasceu, né, para se adaptar, né, da natureza do ser humano se adaptar naturalmente. Então, quando a gente realmente tem essa necessidade, a gente se adapta, né? Então, no início muito difícil, né? Realmente, ai meu Deus, é sacrificante, né? É difícil, mas a gente consegue, né? Depois a gente vê que tirou de letra. Então, realmente a gente tem que, não precisa ficar com medo, né, das tecnologias. Eu sou uma pessoa que, para quem me conhece, sabe que eu sou meio avessa, assim, eu sou meio bloqueada até, assim, as máquinas não são minhas amigas, sabe? Assim, eu sou uma pessoa que se eu tenho um computador, um telefone, vai dar sempre o problema, né? Eu não sou das melhores com tecnologia. Mas mesmo assim, né? A gente se dedicando, a gente consegue dominar e utilizar muito a nosso favor. Então, até se eu consigo, né, tá utilizando aí a tecnologia ao meu favor, todo mundo consegue. Bom, a gente vê, né, que o ser humano ele é tão bom para se adaptar, porque com a necessidade, né, a gente nunca tinha feito, por exemplo, uma vacina tão rápido, né, desenvolvidos, aí feito testes. A vacina que nós tínhamos desenvolvido mais rápido foi na década de 60 e demorou 4 anos. Então, para vocês terem noção que realmente com a necessidade a gente consegue fazer as coisas de uma forma muito, muito, muito mais rápida, né? Então, às vezes é bom realmente a gente aproveitar um momento de necessidade para mergulhar de cabeça, né, e tentar realmente aprender uma coisa nova, né, encarar um novo desafio, porque a gente vai ter um estímulo a mais, né? Bom, então na educação esse avanço também aconteceu aí de forma, né, muito rápida. E a gente vê, né? A gente vê vários professores, por exemplo, né, que não utilizavam tecnologias, não utilizavam plataformas digitais, né? Até a questão de próprias lives, né? As aulas online, enfim, todos eles praticamente tiveram que se adaptar. Isso aí, vamos fazer isso sim, aventura. Com certeza sacudir o ensino do vinho, né? É preciso, realmente. E aí, então, a gente vê que tem vários professores, né, que eles vieram. Até tenho, né, um professor Marcos, querido, que eu já fiz live com ele de fitossanidade, né, ele também teve que se adaptar, né, e no início ele me pediu um help ali sobre que ferramentas tá utilizando para fazer, sim, a transmissão da aula online e tal, e rapidinho, depois nunca mais me precisou perguntar nada, né, porque com certeza ele tirou de letra, né, e a gente sabe, só tô dando um exemplo, né, mas a gente sabe tantos outros que também estão tendo que se adaptar, né, e aí o que acontece?
pessoal tá tendo que criar as aulas também, né? Então, a forma de avaliação, tudo diferente, né, pessoal? A gente não tem mais como ficar, né, naquela ideia de ficar vigiando, né, pessoa por pessoa, cuidando, né, do desempenho assim 100%. Apesar de eu achar também que isso não é bacana, né? Eu acho assim, claro, crianças, assim, é um pouco diferente, né? Mas quando a gente já trabalha com adultos e tal, a gente tem que ter um comprometimento pessoal também por parte do aluno, né? O professor, ele não adianta ele sonhar que ele vai fazer tudo, o desempenho vai depender também, né, do aluno. Então tem que ser algo recíproco, mas só que assim, o aluno ele tem que sentir interesse, né? E ele tem que ter aquele comprometimento com o profissional. Muitas vezes a gente não se valoriza como profissional, né? Ou quer conseguir quer controlar a turma, né, na base da opressão, né, de ameaças, ou, sabe, ser meio, né, general. Isso não é muito bacana, né? É bacana quando tem a reciprocidade, né, que o aluno, ele sente, ele quer estar ali na aula, né, não é uma obrigação, porque eu acho que tantas aulas a gente ia aí só por obrigação, né? Só para cumprir currículo. E depois a gente sabe que quando a gente acaba essas disciplinas, quando termina às vezes muitos cursos aí, né? Que foram feitos nessas condições, o que acrescentou na nossa vida, né? Nada. Então, a nossa aula ela não pode ser assim, né? Ela tem que realmente, o aluno tem que ter interesse em ficar. Mas como que a gente faz isso, né? A gente tem que realmente falar a linguagem do aluno, né? Então, a gente conseguiu trazer as aulas presenciais para o online, mas o que a gente vai ter aí no futuro, né? Mesmo voltando, tá? Voltou à normalidade. Voltando à normalidade, a gente sabe que não vai ser 100%, né? Não vai voltar ao que era antigamente. Então, a gente vai ter um ensino híbrido, né? Basicamente, né? Pensando aí nas variedades híbridas, né? Dá para fazer uma correlação. A gente vai ter um ensino híbrido de educação também. Por mais que a gente volte, né, gente, já estão retomando aí várias aulas presenciais, mas a gente vai ter sempre, né, a gente vai poder trabalhar com o ensino digital ainda, né, concomitância. Então, a gente não deve pensar que, voltando à normalidade as aulas presenciais, então não preciso mais, vou abrir mão, né, já da tecnologia. Não, vamos utilizar a tecnologia ao nosso favor. E vai ser assim, né, gente, não só com educação, mas com várias atividades, né, as próprias vinícolas tiveram que se adaptar, né, quem antes não tinha e-commerce, migrou para o e-commerce, vai voltar atrás e não vai mais ter e-commerce depois que, né, volta à normalidade? É claro que não. Então, a gente, né, acelerou o processo, viu uma oportunidade, né, de fazer melhor, e isso vai se perpetuar, né, porque, né, a gente não vai regredir, né, por favor. Então, a gente tem que pensar nisso, que a gente só tende a ir para frente, né, em termos do digital. Para quem ainda não está dominando as ferramentas digitais, as plataformas, né, de educação, quem quer trabalhar com educação, realmente quem quer partilhar seu conhecimento, mas eu vou deixar salva a live, aí depois quando recarregar o celular tu assiste, tá bom? Eu vou deixar lá na IGTV, sem problemas. Então, a gente tem que se adaptar, né? Não dá para quem pensa em trabalhar com educação, pensar que vai trabalhar só no físico, né? Por mais que dê aulas presenciais, a gente vai ter que passar atividades online, né? E tem tanta ferramenta bacana que dá pra gente fazer, né? De atividades, das próprias aulas, né? Mais dinâmicas, com vídeos, né? Enfim, com várias ferramentas aí que a gente pode estar utilizando a nosso favor. Então, né, pessoal, a gente tem que cuidar porque também há o outro lado da moeda, né? Também há um ensino online sem qualidade. Então, né, pessoal, tem muita gente aí que tá dando aula online, que teve, né, que foi obrigado a dar aula online, né? Vários professores, assim como eu falei, o caso de professores que não dão boas aulas presenciais, no online não vai ser diferente, né? Então é claro que tem o outro lado da moeda, né? É claro que tem um monte de gente aí sofrendo com aulas péssimas, né? Quem já não gostava de dar aula no presencial, imagine online.
E realmente, né, se a gente está querendo, né, migrar para esse ramo, a gente tem que ter esse comprometimento de fazer uma boa aula, né? E não dá para ficar lendo, né? Ficar lendo aí o teu conteúdo, né, pro teu aluno, porque como eu falei, a gente não vai ter o controle, né, do desempenho, né? É muito mais difícil de controlar no online. E o que a gente pode estar fazendo aí também, né? Além das aulas, né, pessoal? Porque o que acontece? Igual quando a gente cria um curso online, tá? Criei um curso online, tem inúmeras aulas lá, né? Fiz a distribuição, já estão disponíveis, o meu aluno está assistindo, eu vejo lá que ele está assistindo as aulas. Mas como que eu acompanho, né, o desenvolvimento dele, se ele realmente está tendo aquela transformação, né, aquele aprendizado que eu me propus que ele tivesse? Eu tenho que passar atividades, eu tenho que dar as coordenadas para ele também de como tá utilizando a plataforma da melhor maneira, né? A gente sabe que às vezes com aulas, eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu acelero os vídeos, né? Isso é bem comum hoje em dia, muita gente faz isso. Então, nas próprias plataformas de curso online, no YouTube também, a gente consegue acelerar o vídeo, né? Então você consegue ver mais, você acaba que fica mais focado para conseguir entender, né? Porque se você não está prestando atenção, você não vai entender nada. Então, realmente acelera ali o teu aprendizado. Não só, né, esse tipo de coisa que a gente tem que ensinar. A gente tem que ensinar como usar a plataforma, né, os recursos da plataforma, mas as próprias atividades que a gente tem que passar, interações, né? Se dá para ter também atividades em grupo, né? A comunidade em si, o desenvolvimento através da comunidade é muito importante, muito forte, que a gente sabe que, né, acaba tendo, sim, né, uma evolução no resultado de uma forma muito maior do que quando só a gente ensina, né? Quando tem a troca entre os alunos, realmente é algo que se consolida muito melhor. Os próprios alunos, às vezes, né, eles tiram dúvidas dos outros. Então, a gente gamificar o nosso curso, gamificar, né, nossas aulas, realmente isso é muito importante, né? Criar aí rankings, né, para estimular o pessoal realmente a estar tirando o maior proveito do nosso curso, né? Que eles realmente sejam alunos ativos, né, que não sejam ali só aquele aprendizado passivo, porque isso não funciona, né, e principalmente é muito comum a gente comprar um curso, por exemplo, né, e ficar perdido, né, ou não assistir às aulas, fica ali, tá, comprei já, né, e não assisto mais. Então, a gente tem essa responsabilidade de fazer esse acompanhamento, né? Então, porque não adianta nada, né? Esse é papel do educador também. A gente monta várias aulas fantásticas e depois nossos alunos, eles não vêm, né? Ou eles não tiram proveito ali da nossa aula, então não adianta nada. Então a gente tem que ter consciência que tem que ter esse controle também. Bom, vamos lá, né? Então, a gente está num contexto aí, né, que pede uma adaptação ágil e flexível, né? Então, mesmo retomando as aulas, a gente sabe que vai ter sempre, né, é uma situação delicada, vão ter pessoas que vão ser a favor, outras, né, não, então, e mesmo assim pode ser, né, se a gente realmente não tiver a cura logo, né, vai ficar sempre aquela situação de que as pessoas têm direito de ficar em casa, né, como se sentirem mais confortáveis. Então, pensando nisso, a gente não pode abrir mão mesmo do ensino remoto, né, por quê? Não adianta, né, pessoal? Eu acredito que isso ainda vai, né, demorar um pouco, né? E aí, então, se as pessoas elas optam por ficar em casa, né, já se adaptaram aí, né, questão de trabalho e tudo, então o ensino vai perdurar aí via remota. Então a gente tem que estar preparado. Bom, a gente tem uma oportunidade geracional, né, para redesenhar a educação. Então, tenho aqui uma matéria, né, de um artigo conduzido pela ONU, que diz, né, que a gente tem essa oportunidade de redesenhar a forma como a gente ensina, né? Então, o secretário-geral das Nações Unidas, ele afirmou que a educação é peça-chave para o desenvolvimento pessoal e para o futuro das sociedades por desbloquear oportunidades e reduzir desigualdades. Bom, para quem acompanha aqui, né, o canal, a Missão do Brasil e Vinho, já sabe que
eu acredito muito nisso. Eu vejo a educação como um veículo de transformação, né? Eu vejo o quanto que eu aprendi, né, assim, né, através do estudo, e estudo em geral, né, educação em geral. E ali, claro, né, educação, né, o vinho, a gente ensina muito sobre tudo, né, o vinho, ele é muita cultura, é um veículo ali pra gente chegar nas pessoas e levar a educação, né, porque quem realmente começa a tomar o vinho, começa a se interessar por história, como eu já falei aqui, né? Eu, por exemplo, não gostava de história, tinha, né, repulsa. Comecei a gostar, a me interessar por causa do vinho, né? A própria cultura abre a nossa mente, né? E eu acho que é isso, o abrir a mente é o principal, né? Abrir a mente para novos aprendizados. Então, o vinho, ele é um veículo, né? É um instrumento, né? Eu falo veículo, né? Tô acostumada ali na química, a gente usa esse termo. Ele é um instrumento de... Sim, um canal, né, pra gente estar levando educação às pessoas, né? As pessoas que muitas vezes não teriam acesso a esse tipo de educação, de cultura, né? Então é muito bacana. Realmente eu acho que por isso assim também, né, que eu tenho tanta paixão de falar, né, e de querer levar o vinho para outras pessoas, porque eu acho que realmente é uma expansão que a gente tem, né, mental, né, de vida, de experiências, tudo muda assim, né? A gente às vezes muda, mudei de carreira, mudei de vida, né, porque comecei a ter um outro olhar, né, desde que comecei a tomar o vinho, desde que comecei a visitar, fazer o enoturismo, a gente muda a nossa perspectiva. Depois que a gente começa a falar com as pessoas do ramo, né, pessoas interessadas, não adianta, que muda muito. Então, realmente, sim, desbloqueia, né, as oportunidades e reduz desigualdade, sim. A educação reduz desigualdade, porque tá todo mundo ali. Igual, por exemplo, a gente às vezes senta, tá tomando um vinho ali com pessoas que você nem conhece. Olá, Tânia. E aí, né, no final da conversa ali, no final da garrafa de vinho, você já conhece super, né, bem a pessoa, já vê várias afinidades, já aprendeu um monte com aquela pessoa. Às vezes pessoas aí de realidades completamente diferentes, né, que estão juntas ali partilhando. E o que é isso? Isso é reduzir desigualdade, né? Então... E as oportunidades, é como eu falo, né? Desde que eu entrei pro ramo do vinho, muitas portas se abriram, muitas oportunidades surgiram na minha vida. A questão dos intercâmbios, né? Tenho certeza que para muita gente, muitas oportunidades surgiram depois que tiveram contato com o vinho. Então, e por que isso? Né? Não é só a bebida em si, mas é tudo que tem por trás, né? O que tem por trás do vinho? O vinho, ele é uma bebida social, né? E tem essa troca, né? Uma bebida cultural, é uma bebida, né, que a gente aprende tomando, né? Que a gente tem essa troca, esse conhecimento, a gente é estimulado a estudar, né? A se desenvolver intelectualmente, tudo. Por isso que o vinho é tão rico, né? E se destaca tanto das outras bebidas. Bom, né? Porque tem toda essa, assim, tô tocando na tecla da educação, mas também, né, tem tudo isso que tem por trás, né, do vinho. Então, né, pessoal, e além, né, além disso, ele também cita aqui que é um alicerce para a gente se tornar mais informado, né? Mais informado é óbvio, né? Que a educação, ela nos informa, assim, a gente fica mais informado. Mas eu acho assim, pensando na educação, né? Como um desenvolvimento, né? Uma educação ativa ali, né? Que a gente é estimulado a questionar, a dar o nosso ponto de vista, né? A gente, além de ficar informado, a gente desenvolve o nosso senso crítico. E aí a gente começa a não absorver qualquer informação, né? Porque também ter só informação, a informação ela tá disponível aí até em excesso, né, pra gente. Então, todo mundo tem acesso à informação, mas tem as pessoas que elas absorvem sem, né, analisar, sem senso crítico. Então, você só também
absorvendo essas informações sem analisar, né, o que é real, o que não é, isso não é bom. Então, quando a gente realmente, né, é educado de uma forma correta, né, não é uma educação que você só impõe, que a pessoa tem que ouvir, né, e concordar, bater continência e deu, né, não é isso. É educação que você é estimulado a perguntar o porquê das coisas, né, e se você não sabe responder, você vai atrás para responder depois, não tem essa coisa, né, de inibir o aluno e tal. Esse tipo de educação, ele, né, abre muito a nossa mente e nos torna ser humanos mais fortes também, né? Porque a gente fica mais confiante também de partilhar o nosso ponto de vista, né? Fica mais disposto a dar a cara para bater, né? Porque não é sempre você... quantas vezes a gente às vezes deixa de fazer uma pergunta em sala de aula? Eu era uma dessas, tá? Eu não sei se, né? O meu irmão, por exemplo, eu sempre cito, né? O Henrique, ele fazia perguntas sem medo nenhum. Mas eu tinha... bloqueio. Aí você pensa, tá, eu vou fazer uma pergunta, né, vão me julgar, né, a pergunta é muito boba, né, às vezes a gente fica com aquelas dúvidas, claro que hoje, né, você vai no Google, né, pra tirar suas dúvidas, mas muitas vezes numa aula a gente não vai tirar nossa dúvida e às vezes passou o tempo a gente ficou, né, com aquela dúvida, não esclareceu, por vergonha, por falta de confiança, por achar que vai fazer uma pergunta errada, né, e o que tem. Mas por que isso? Porque a gente, né, vai sendo podado, né, então a gente com uma educação correta, né, uma educação ali ativa, né, realmente uma educação de igual para igual, né, eu acredito muito nessa forma de educação, né, o professor está no mesmo nível do aluno, né, então a gente se torna mais informado mesmo, assim, né? Mas assim, com mais senso crítico e mais tolerante, porque a gente começa a tolerar os diferentes pontos de vista, né? Quando a gente é exposto a diferentes pontos de vista, quando a gente abre uma aula, né? Uma discussão, né? Uma mesa redonda, digamos, não fica só o professor ali, né? A gente abre para outras opiniões. Então, quando a gente começa a ouvir outras opiniões, tá, que é meio desconfortável, né? A gente não gosta, a gente já sabe das coisas, às vezes vem uma opinião diferente, a gente não gosta. Mas depois da segunda, da terceira vez, da quarta, a gente se acostuma, né? A gente começa a ficar mais tolerante. É claro, a gente cresceu com outro tipo de formação, né? É claro que no início é desconfortável, mas depois, realmente depois a gente vai evoluindo, né? Eu confesso que eu sou uma pessoa que eu, antigamente, para ouvir feedback era um terror, né? Feedback, tá, crítica construtiva. Pra mim não tinha isso, né? Levava mal pra caramba. E no mestrado, né? Eu sempre cito o mestrado, porque no mestrado a gente teve muita oportunidade desse tipo de aula, né? Em que cada um podia colocar a sua opinião, né? E como nós éramos de 19 países, né? Pessoas de idades diferentes, né? Com pensamentos diferentes, totalmente diferentes, cada um tinha um ponto de vista totalmente diferente. E aí também davam feedbacks, né? Às vezes a gente tinha essa troca. E no início era ruim, mas depois é o que eu falei, né? No início, depois a gente se acostuma, né? E a gente também se sente mais à vontade de dar o feedback, de dar a nossa opinião, né? Então, realmente é muito importante. Bom, a gente tem então, né, essa aceleração e como que vai ficar o futuro, né? Pensando aí. Um outro artigo, né, da diretora aqui da escola de Copenhagen, né, na Dinamarca, né, International School, elas dizem, né, ela e tem uma outra consultora também, da Copenhagen Business, que fizeram uma matéria, então, sobre como que vai ficar o futuro aí da educação, né, pós-pandemia. Então, como que a gente vai, né? Como que vai mudar, essa pandemia vai mudar a forma da gente educar as gerações futuras? Porque, é claro, isso daí vai ter um impacto, não é só agora, né? Vai ter um impacto ainda que vai perdurar por gerações. Então, aqui, né, na pesquisa, né, no artigo, elas trazem que a gente vai ter que educar os cidadãos em um mundo interconectado, né, como eu já tinha falado antes, né, a gente vai... Isso aí, claro, isso aí já é óbvio, né, a gente já está vivendo essa realidade. Mas elas trouxeram algo que eu acho muito interessante, né, que realmente é algo que eu já sinto, assim, né, muito forte e que eu, né...
Opa, tive uma confirmação aqui. Redefinir o papel do educador, né? Desenvolver competências necessárias para a vida no futuro. Então, aqui a gente está falando de habilidades socioemocionais e da capacidade de resolver problemas, né? Essas são habilidades do futuro, né? Não é só o professor, né? Ele não vai mais poder só dar aula assim genérica, só ter o domínio técnico, né? E passar só o seu conhecimento técnico. Ele tem que realmente ser um educador, né? Educar dessa forma que eu tô falando, né? De abrir, né, as aulas para os alunos participarem, trabalhar muito com isso, né? Vamos fazer uma análise aqui de um artigo de atualidade, né? Não é ficar só na matéria técnica ali super desatualizada, que às vezes a gente vê, né, que o pessoal dá aulas super desatualizadas. Às vezes profissionais que nem atuaram aí realmente ficam só no acadêmico, não tem experiência profissional e não trazem exemplos reais. Quem já não teve uma aula assim, né, que o professor ficava dando a teoria e você vê que na prática não é nada daquilo, né? Por quê? Porque às vezes o professor ele nem nunca atuou no mercado de trabalho, assim, né, no profissional, no corporativo, ou também porque ele pode estar desatualizado, ele pode ter atuado e depois migrou para o acadêmico e ficou dando ali, daquela aula ali há muitos anos já, né? Não atualiza a aula. Então, assim, a gente trazer atualidades sempre para nossas aulas, cases, né? Isso é algo que eu gosto de fazer bastante nas minhas aulas, né? Para quem acompanha aí. Eu gosto de trazer cases de fora, de outras realidades, né? E vamos analisar o que está acontecendo nesse case, vamos exemplificar, abrir para debate. Né? Isso sim é uma boa aula, né? Que aí é uma coisa muito construtiva. Você dá a matéria teórica, é claro, né? A gente tem que dar o embasamento teórico, mas ali depois vamos ver um exemplo aplicado na prática, né? Senão a gente não consegue, fica uma aula assim muito, né? Que não vai servir para nada, na verdade, né? Então é isso daí que a gente tem que desenvolver. Então tem que ser esse tipo de educador, né? Então, habilidades socioemocionais também, porque a gente está lidando aí o tempo todo, né? A gente tem que humanizar a nossa aula, né? A gente não pode ser um profissional distante do nosso aluno, né? Ele tem que sentir à vontade com a gente, né? Tem que sentir essa proximidade, né? Porque é o que eu falei, cada vez mais eu acho que vai ser mais difícil de controlar essa questão da produtividade, do desempenho, né? Então a gente tem que conectar com o aluno de uma outra forma, né, também. Então, e a gente sabe, né, cada vez mais a gente tem na nossa população transtornos, né, distúrbios aí emocionais. Então a gente tem que estar preparado para lidar com isso. Né? Claro, não é ser psicólogo, mas assim, é ter uma sensibilidade, né? Ter uma empatia, né? Não tratar todo mundo igual, né? Tudo isso a gente tem que ter, isso daí é parte da habilidade do educador, né? Ele tem que ser uma pessoa sensível, não dá para tratar todo mundo igual como se fosse um objeto, né? Os alunos, eles têm um ritmo diferente de aprendizagem, né? Às vezes a gente quer botar todo mundo no mesmo pacote, né, quer falar a mesma linguagem para todo mundo. Às vezes um tem um pouco mais de dificuldade e não consegue entender daquelas palavras que eu estou usando, né? E aí, eu deixo sem entender? Não, né? Eu tenho que realmente tentar, né, me fazer entender de todas as formas, né? Então, a gente tem que ter esse olhar também empático, né? E capacidade aí de resolver problemas, né? Porque a gente tem tá o tempo todo, né, lidando aí com imprevistos e tá se reinventando. E integrar a tecnologia a processos educacionais. Bom, pessoal, isso daí, né, não é só usar a plataforma ali para gravar a aula, né, mas utilizar os recursos disponíveis para a gente estar criando boas aulas, eu acho, sabe? Isso para mim é fundamental, né? Ou também para estar realmente entregando um curso bacana, né? Um curso que a pessoa vai ter uma transformação mesmo, né? Garantida. Como que eu faço isso? Como eu falei, né? A questão da gamificação, até das próprias aulas, né? É muito importante a gente se atualizar, né? E falar a linguagem da nova geração, né? Então, a gente sabe que trabalhando aí com a gamificação realmente fica muito
mais fácil, né, da gente atingir nossos objetivos, né, também, de conseguir passar esse conhecimento. Então, seria basicamente esse daí, né, tudo mudou, não só a educação, mas a nossa relação com os bens de consumo, com a alimentação, com o transporte, com o turismo, com a comunicação, com a saúde. A gente está valorizando coisas diferentes, né? E então a gente também tem que olá, Flávia, a gente tem que usar, né, aplicar realmente essas mudanças na hora que a gente for tá ensinando, tá passando o nosso conhecimento, né? Então aqui eu falo para os futuros educadores e para os atuais já também, né, que a gente realmente tem que quebrar o preconceito ali, né, com as tecnologias. Eu sei que às vezes assusta um pouco, né, de início, mas não é nenhum bicho de sete cabeças. Como eu falei, eu sou péssima com tecnologia e eu consigo estar sempre aprendendo uma coisa nova, com novas ferramentas, né? Então, com certeza, todo mundo é capaz. Tá bom, pessoal? Então tá, obrigada aí a todos que participaram. Um abraço e vamos revolucionar essa educação.